chama de orçamento e fluxo de caixa, vamos ver agora o que são, o que a gente tem que levar em consideração na hora de construí-los. Vamos lá. Bom, a gente falou brevemente sobre o orçamento doméstico, que é planejar as suas receitas e despesas, organizando por categorias, rubricas, a gente chama também essa terminologia, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E projetando num tempo, então, são 3 componentes que a gente tem aqui: receita, despesa e tempo. O que é a categoria ou rubrica? Ela é uma forma padronizada de você fazer os registros. Por que isso é importante? Porque veja só, se você tem uma planilha em que você registra lá que é tantos reais, R$ 120 de luz. No próximo mês, no meio daquele monte de contas que você tem registrada, você vai lá e coloca R$ 160 Enel. Enel é a Companhia de Energia de São Paulo. Se você estiver em outro estado, é do seu estado aí. Depois, no terceiro mês, você vai lá e você registra R$ 152 conta de energia elétrica. Quando você vai fazer a organização e tentar categorizar centralizar essas informações numa única, é claro que de alguma forma essas informações são óbvias. Mas se você estipula uma forma unificada de registrar, fica muito mais simples de encontrar essas informações e organizar, estruturar, inclusive usar macros aí, para quem gosta de planilhas de Excel, usar fórmulas para conseguir agrupar aquela mesma informação categorizada num único local. Então, você não corre o risco de deixar de lado, passar alguma informação desapercebida. Além disso, no orçamento doméstico, você vai fazer uma avaliação de quais são as fontes de renda e também como que acontece o recebimento dessas rendas. Porque às vezes, dessas receitas, né? Às vezes essa pessoa recebe isso fora do país. Às vezes essa pessoa recebe, por exemplo, tem algumas famílias que têm o perfil de receber 2 vezes por mês. Recebe no dia 1º, no dia 15 e no dia 30. E isso, para muita gente, desestrutura o jeito de pensar, ela não consegue manter uma ordem porque isso vem dividido. Então, entender todos esses pontos são importantes para a gente conseguir desenhar um orçamento interessante e adequado para a realidade daquela família. Quais as despesas e pagamentos que essa pessoa tem como obrigação? Nessa hora a gente identifica também. Objetivo do orçamento doméstico: garantir que não vai consumir mais do que pode, avaliar a capacidade de poupança, o índice de cobertura de despesas mensais e apoiar no dimensionamento da reserva de emergência. Eu gosto muito de comparar o orçamento doméstico à palavra me planejo. Por quê? Porque aqui é uma visão de todo, é uma visão geral. A partir daqui eu me planejo, daqui a pouco a gente vê qual é a expressão aí que faz mais sentido para o orçamento, para o fluxo de caixa. Então, orçamento doméstico, me planejo. Tá, aí a gente começa a se deparar com a metodologia. A metodologia é muito importante que seja aquilo que funcione para o cliente. Se é um cliente que tem um perfil mais tecnológico, que vai gostar de planilhas e de análises, tudo bem, faz sentido usar essas planilhas e análises, porque essa pessoa vai conseguir se apropriar disso e vai ficar interessada em manter essa informação e essa organização. Se é uma pessoa um pouco mais tecnológica, de repente um aplicativo funcione para ela ir tomando consciência do perfil de consumo que ela tem ao longo do tempo. Ou algumas pessoas funcionam muito bem com papel e existem agendas financeiras, cadernos financeiros que ajudam nessa organização de uma forma bem tranquila. Qual é a importância dessa pessoa se adequar realmente ao método? É conseguir manter-se fiel a esse método. Por quê? A partir do momento que ela se identifica com o jeito de fazer a organização financeira dela, ela começa a ser coerente e consistente no preenchimento. E é com essa consistência de preenchimento que ela vai conseguir tirar insights. Então é a partir daí que ela vai ter ferramentas com informações, não apenas dados. A partir do momento que você consegue ter esses dados colocados num determinado período de tempo, a gente começa a fazer as análises e transformá-las em informações, né? A montagem do orçamento, aqui eu vou passar um checklist sugerido, naturalmente a sua própria prática profissional vai fazer com que você tenha coisas a mais ou a menos, mas aqui são alguns pontos que eu acho que são importantes de serem avaliados e também, naturalmente, isso não é só um achar desfundamentado, né? Isso também vem da metodologia internacional aí que a Planejar representa aqui no Brasil. Então vamos lá.
Primeiro passo aqui é criar essa planilha com lançamento de 12 meses. Pode ser que você não vá fazer 12 meses, pode ser que de repente dentro do seu escopo de trabalho você organizou menos tempo, mas se você continua a manutenção com o seu cliente, muito provavelmente esses 12 meses vão fazer total diferença, porque é a partir do momento que você tem dados históricos que a avaliação, por exemplo, da inflação doméstica começa a se tornar mais factível, né? Então, a constância do preenchimento, a constância da informação organizada dentro dessa metodologia que foi adotada, é que vai permitir as análises. Então, aqui recomendando 12 meses, mas sempre pensando nesse jeito mais flexível, né? Em base a extratos e faturas, é muito comum as pessoas desconsiderarem, ah, não, mas eu não uso aquele cartão. E aí dentro daquele cartão tem uma taxa de anuidade que está lá, tem um seguro de cartão que está lá, às vezes tem uma assinatura avulsa do Netflix que está lá, e quando a gente vai somando vários cartõezinhos soltos, por exemplo, a gente percebe que existe um desembolso que talvez fosse desnecessário, talvez não faça sentido. Então, mesmo que a pessoa não faça a movimentação, olhar para conseguir enxergar todas essas taxas que às vezes estão embutidas e que a pessoa nem tem consciência. Então, a partir disso, extratos e faturas. Quando a pessoa tem um perfil de consumo, que está ficando cada vez mais escasso isso, mas quando a pessoa tem um perfil de consumo em dinheiro, o desafio é um pouquinho maior, porque muitas vezes as pessoas não anotam, e aí você vai ter que pensar em alguma metodologia para ajudá-la a fazer essa compreensão. Um exemplo que me ocorre agora é, por exemplo, a pessoa vai sair, ela pode deixar reservado que R$ 300 é para finalidade, de repente, da saída do final de semana. Então, sabe que aquele valor, independente se foi no bar, na balada, ela sabe que 300 foi para finalidade de lazer. Então, de alguma forma, você consegue ajudar a categorizar e entender como é que está acontecendo esse consumo. O segundo ponto é criar as rubricas, né? E classificar de formas padronizadas, que era aquilo que eu falava antes. Então, se você tem a possibilidade de registrar luz, energia elétrica, Enel ou qualquer outro nome que queira dar, escolha um desses nomes, ou um desses nomes, né? E adote ele sempre, todos os meses. Então, essa é uma possibilidade e uma necessidade para ajudar. Terceiro passo aqui, fazer o levantamento dos gastos futuros. Não é só aquilo que foi consumido no passado, mas assim, o que eu tenho pela frente? Tem IPVA? Tem renovação tem revisão do veículo? Tem compra de material escolar? Como é que funciona a compra das apostilas dos seus filhos? E o seu plano de saúde? Então, fazer uma investigação de como é que são as contas do futuro e aquelas que são anualizadas também incluir nessa avaliação. Considerar os gastos sazonais também. Um exemplo de gasto sazonal é a festa de aniversário dos filhos. Geralmente, quando acontece uma festa de aniversário, existe um desembolso com o bolo, com as brincadeiras, com o presente, com uma viagem, alguma coisa assim. Então, leve em consideração que isso pode vir a acontecer. Questione se esse é o hábito daquela família. Planejar inesperados, né? A única coisa que a gente sabe sobre o inesperado é que eles acontecem. A gente não sabe quando eles vão acontecer, mas que eles vão acontecer sim. Então, considere também que existem alguns gastos inesperados, né, dentro da montagem desse orçamento. E claro que dentro desse sentido, a reserva de emergência entra para defender o orçamento, a renda dessa família, né, a qualidade de vida dessa família, para evitar que um gasto inesperado comprometa todo um projeto ali de cuidados financeiros que vocês vêm construindo juntos. Identificados os gastos por categorias, calcular qual é o percentual em relação à receita líquida. Isso é legal para você ter uma métrica, olha, 30% dos seus gastos hoje estão sendo direcionados para alimentação. Será que não está alto demais? Será que a gente tem alguma forma que vocês possam fazer para viabilizar, para disponibilizar um pouco mais de recursos para, de repente, um projeto de vida que você não está conseguindo porque hoje você tem consumido muito delivery? Então, pensar estratégias, esses valores vão nos permitir esse tipo de análise posterior. Aqui a gente está falando ainda dos passo a passo do que fazer, mas já estou estimulando aqui o pensamento analítico a partir dessas informações. Então, quantos por cento cada categoria aí tem representado? Identificar custos fixos. Então, o que faz parte das despesas fixas, né? É interessante a pessoa ter clareza dessa sua renda, tantos por cento já está comprometido com aquilo que você tem que pagar, independente de você ganhar dinheiro ou não.
Esse entendimento é importante também, porque é ela quem vai nos dar algumas informações para construir a reserva de emergência. E claro, dentro desses custos todos que a família tem, quais são os custos que são sensíveis à inflação? Faz o consumo de um tipo de produto que é dolarizado? Ele é um produto essencial para a família? Ele é um produto talvez sensível a uma inflação. Faz excesso de deslocamento? Pode ser um ponto sensível à inflação. Aqui indo na ideia de começar a identificar e mitigar riscos, né? Além disso, projetar as receitas mensais para o próximo ano. Então, tudo bem, eu fiz a avaliação, quando a gente parte num planejamento financeiro, a gente geralmente vai partir do passado. E o passado, ele reflete comportamentos daquilo que já passaram, né? A gente não tem muita gestão sobre aquilo que já aconteceu. O que a gente pode, a partir de agora, é apoiar na construção de um novo modo de ver a gestão financeira, para que a pessoa faça novas escolhas e colha um resultado positivo dali para frente. Então, quando a gente faz uma projeção também daqui a 12 meses, a gente passa a ajudar essa pessoa a enxergar esse futuro dela que às vezes ela tem dificuldade de ver. Então, projetar as receitas mensais para o próximo ano é o próximo passo. E projetar despesas anuais nos meses que ocorrerão. Então, não esquecer rematrícula de escolas, seguros anuais, às vezes algumas famílias têm seguros internacionais e pagam uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. É importante ir mapeando, identificando esse tipo de consumo também, e pagamentos de impostos e entidades de classe, também não coloquei aqui entidades de classe, mas é algo que geralmente algumas famílias têm. Então, se a pessoa é engenheira, tem o consumo lá do CREA. Se a pessoa é médica, tem o consumo tem o pagamento do CRM, psicólogo, todas as entidades que são de alguma forma todas as carreiras que de alguma forma tem uma entidade de classe ou uma regulamentação por trás, vai exigir esse tipo de desembolso, tem que constar nesse orçamento. Avaliar a capacidade de poupança. Aliás, só fazendo uma ressalva sobre pagamento de impostos, o pagamento de impostos, existem várias situações que podem demandar um pagamento de imposto. Por exemplo, se a pessoa é remunerada em uma parcela em ações da empresa fora do país, ela trabalha numa multinacional, ela vai precisar ter um carnê-leão mensal. Então, esse tipo de despesa tem que estar ali, né? Faz parte dos gastos da família, além, naturalmente, daqueles habituais que a gente conhece, IPVA, as taxas e IPTU, todas essas coisas que fazem parte desse olhar. Avaliar a capacidade de poupança e o índice de cobertura de despesas mensais e dimensionar reservas. A gente vai ver isso na prática, na próxima aula. A gente vai fazer uma simulação de um orçamento, mas aqui você já tem aí no seu checklist. E, claro, aqui é um fechamento. Depois que você tem um orçamento construído, você vai fazer uma comparação se aquilo que foi orçado também vai acontecer no fluxo de caixa. Então, a gente vai comparar o real com o projetado e a gente entra justamente nesse fluxo de caixa, que nós já falamos brevemente do que é, mas ele basicamente é a organização das receitas e despesas no momento em que elas acontecem. Então, também categorizando por rubricas, e aqui faço uma ressalva que seria interessante usar as mesmas rubricas que você usa no orçamento, usar no fluxo de caixa, para que essa conversa entre as ferramentas fique mais simples e mais fácil. E na data que acontece o desembolso. Então, o orçamento, ele olha os gastos anuais e o fluxo de caixa olha o mês a mês no momento que aconteceu o desembolso, tá? Vamos lá. Um exemplo aqui para comparar. A compra do cartão no dia 29 de setembro. Dia 29 de setembro, a pessoa foi lá e fez uma compra de cartão. O vencimento desse cartão ocorre, então isso aqui é 29/9. O vencimento do cartão acontece no dia 5 do próximo mês. 5 do 10, né? Então, como está muito perto, provavelmente essa fatura aqui já tinha fechado. O que vai acontecer? O desembolso só vai acontecer aqui em novembro. Só no dia 5 de novembro que essa pessoa vai desembolsar. Então, eu deixei registrado no orçamento que eu tenho o gasto consumido hoje para os meses do 10, para o mês do 11, nesse caso, nesse exemplo aqui, mas eu só vou registrar no fluxo de caixa quando eu tirar o dinheiro daqui, tá bom? Eu falei antes que a palavra de ordem do orçamento doméstico era me planejo. E qual é a palavra de ordem do fluxo de caixa? Me controlo. Então, se eu me planejei, eu quero ver se eu estou conseguindo seguir e me controlar dentro disso. Vamos lá. Montagem do fluxo de caixa, o que eu tenho que levar em consideração?
primeiro passo, o tempo, né? O primeiro componente é o tempo. Então, o dia, mês, ano do desembolso. Descrição, uma descrição que é o detalhamento da operação. A rubrica, classificação padronizada. E o sentido e valor. É uma entrada ou é uma saída de recursos? E, claro, o meio de pagamento, por onde que essa pessoa está fazendo o pagamento. É no cartão de crédito? É na conta corrente, no débito? É em dinheiro? Como é que isso está acontecendo? Às vezes é um PayPal, alguma coisa assim, né? E o local de pagamento, se é no banco A, B ou C. Então, eu posso pagar no cartão XPTO e usar o banco A para fazer o pagamento daquele cartão. Então, aonde que está tendo desembolso. Claro que isso aqui também é uma sugestão, na medida que você for entendendo que existem outros componentes que são importantes de serem considerados, você vai aperfeiçoando a sua maturidade profissional, vai lhe proporcionar algumas visões talvez diferentes aqui que façam mais sentido. Mas ele é semelhante a um extrato de conta corrente. Então, aqui, veja, só para dar um exemplo um pouquinho mais visual, então eu tenho aqui algumas informações, ó, a primeira é o tempo, né? Então, que dia aconteceu? Então, no dia 6/9, sei lá, aconteceu o quê? O pagamento de luz. Aqui você pode, na descrição você é livre. Na rubrica, não. Na rubrica você vai usar, ou categoria, você vai usar o nome padronizado. Então, se você quiser colocar aqui pagamento luz, Enel, na descrição, seja feliz. Mas na rubrica é aquilo que você determinou. Então, você pode ter determinado que é luz. Então, aqui você vai registrar luz. O sentido, o valor, é o que eu estou querendo dizer assim, qual é o sentido é como? É de entrada ou de saída de dinheiro? Se é entrada de dinheiro, eu estou no sentido positivo. Se é saída, eu vou botar aqui, que é menos R$ 53 de luz. Então, esse aqui é o valor. Qual foi o meio de pagamento? Ah, foi débito na conta corrente, então foi conta. E aonde? Em qual banco? Foi no banco A, por exemplo. Então, aqui só para dar um exemplo de uma organização possível, tá? Vamos agora para um exemplo na prática. E esse vai ser o exemplo da nossa próxima aula. Como é que o Flávio e a Alessandra, que são um casal jovem que tem 2 filhos, como é que tá essa organização financeira deles? A gente vai fazer juntos isso agora na próxima aula.